Atos, capítulo 8, versículo 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo Mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. O versículo 25, ele está ainda falando dos apóstolos que tinham descido de Jerusalém. Podemos ver no versículo 14 ali, do mesmo capítulo. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. 25. E tendo eles, pois, testificado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Depois que Filipe pregou em Samaria e o Senhor proveu a conversão de toda a cidade, praticamente toda a cidade se converteu ali, ou atentou, foi envolvida na pregação de Filipe, os apóstolos se obrigaram a se mover saindo de Jerusalém. No nosso versículo nós vamos ver que eles voltaram para Jerusalém. E no caminho de volta eles anunciaram o Evangelho. E logo em seguida a atenção já volta para Filipe, no versículo 26, para a obra que o Espírito Santo estava fazendo, né? Direcionando os pensamentos. Por que o Senhor estava fazendo? Né? Já tinha tirado o foco de Jerusalém. Cita que eles voltaram para Jerusalém, em muitas aldeias anunciaram o Evangelho, mas volta o foco já para o versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce para Gaza, que está deserto. Num pensamento humano e racional, nós poderíamos contestar essa saída aqui de Filipe. Porque o Senhor estava provendo em Samaria conversões, estava promovendo a obra. Só que agora o anjo do Senhor está mandando Filipe ir para o deserto. Então, se nós pensar racionalmente, não faz sentido. Mas o ministério de Filipe era evangelista. O Senhor ia levantar mestres para ensinar esse povo aqui de Samaria.
E o Senhor falou em Atos 1 ali que eles tinham que pregar o evangelho até os confins da terra. Então o evangelista, ele tem essa característica de se mover, não ficar muito tempo no mesmo lugar. A palavra também não fala aqui, mas eu li alguns comentários de irmãos que falam que uma obra tão grande como essa aqui poderia envolver Filipe ali, a ficar ali, e aí ele estaria meio que negligenciando o dom dele, que seria o de evangelista. Porque tanta gente se convertendo, né, se Filipe ficasse, né, mas Deus já tinha feito a obra. Então a gente pode descansar nisso. Prega o evangelho e descansa, que o resto é o Senhor que vai fazer. O Senhor que vai prover. Nós cantamos agora, o Senhor é nosso pastor, Ele que nos pastoreia. Nós fazemos o que o Senhor nos dá para fazer e descansa nisso. Descansa. Filipe, prontamente, no versículo 27, levantou-se e foi. Não questionou. Ele podia ter questionado, Senhor, mas tanta gente se convertendo, a obra está tão grande aqui. Não, Filipe não questiona. Filipe levanta e vai para pregar para uma pessoa. Um homem etíope, que ele fala no versículo 27, eunuco, mordomo mor de Candace. Então, aos olhos naturais, a gente não entende isso. Como, né? Mas se nós pensar que o exercício de Filipe era o dom de evangelizar, o Senhor ia cuidar dos outros que tinham se convertido lá em Samaria. O versículo 27 fala que esse etíope, a segunda parte do versículo, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Provavelmente esse etíope, ele era um prosélito convertido ao judaísmo e ele tinha ido a Jerusalém para as festas. E agora estava regressando para sua terra natal. Mas então ele chegou no momento lá em Jerusalém que Deus estava passando já as coisas, passando a dispensação judaica para a graça. Então ele chegou vazio e está voltando mais vazio ainda, falando das coisas espirituais, as coisas que estão de cima, mas não completamente. O 28. Regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. Ele conseguiu, de alguma forma, a gente não sabe como, o rolo do profeta Isaías. E ele voltava lendo esse profeta. Deus nunca vai deixar à deriva alguém que o busca. Deus sempre vai fazer provisão, o Senhor Jesus vai fazer provisão para alguém que o busca. Mesmo com pouco entendimento, mesmo não sendo do povo de Deus, ele não era judeu, não tinha os oráculos de Deus, mas agora ele tinha a palavra de Deus em suas mãos. O que faltava agora? Não faltava mais nada. O Senhor ia prover agora alguém para pregar o evangelho para ele. Porque o que ele conhecia? Ele conhecia a adoração judaica. Ele esteve em Jerusalém. Era isso que ele conhecia. 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? Essa pergunta aqui, ela é bem propícia. Entendes tu que lês? Hoje, por graça, misericórdia, nós sabemos que só é possível entender as Escrituras por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai nos dar o entendimento, entendeu o que nós estamos lendo. E com certeza aqui, esse eunuco, ele já tinha nova vida. Porque ele buscava Deus. Ele estava, imagina, uma viagem da África até Jerusalém, não imagino quantos quilômetros, mas eram muitos quilômetros. Num tempo que não tinha transporte que nem nós temos hoje, eles andavam a cavalo, carroça, então provavelmente ele tinha a nova vida. E agora, pela palavra, Filipe vai, com essa pergunta aqui, vai entrar no assunto dele, o 31, e ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Rogou-lhe a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então, pela palavra, agora usando um evangelista, alguém que vai pregar o evangelho para esse homem, ele vai ser salvo, vai ouvir o evangelho agora da graça
e vai ser salvo. Vai encontrar agora no deserto, no meio do caminho, o que não encontrou em Israel, em Jerusalém. Vai encontrar o Senhor Jesus. 32. E o lugar de escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. No contexto que eles estavam vivendo ali, a morte, há poucos dias do Senhor, sua ressurreição, muito claro para todos que conheciam as Escrituras que está falando do Senhor Jesus. Essa passagem de Isaías. Filipe sabia. Quem não sabia isso era esse eunuco, o etíope. E agora, do 34, Filipe vai responder para ele. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo de quem diz isso? O profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando na escritura, lhe anunciou Jesus. O anunciar Jesus aqui foi a pregação do Evangelho. Essa ovelha que foi levada ao matadouro, foi o Senhor Jesus que se entregou na cruz, então pregou o Evangelho para ele. Pensando nesse versículo ainda no 35, então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Aqui está citando ali Isaías, o capítulo que ele lia. Mas nós podemos abrir em Lucas 24, o versículo 27. O Senhor Jesus conversando com os dois discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. O Senhor fala, no 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, ali na profecia de Isaías, era claro que falava do Cordeiro, do Senhor Jesus. Mas toda a Escritura, o objetivo de toda a Escritura, desde Gênesis até o Apocalipse, é o que o Senhor nos revela aqui em Lucas 24. O que se achava dele em todas as Escrituras. Então toda a Escritura, ele fala de Jesus. Por figuras, por tipos. Mas esse é o intuito das Escrituras. Nos apontar para o Senhor. Sempre. E é um exercício. E é um exercício bem interessante que nós podemos ter. Ler as Escrituras buscando encontrar as figuras do Senhor Jesus, desde Gênesis, desde a criação, passando por os profetas que são mais claros, é possível encontrar figuras do Senhor em todas as Escrituras, como o Senhor Jesus fala aqui, o que dele se achava em todas as Escrituras. É um princípio para nós falar do Senhor, porque às vezes nem sempre é uma passagem evangelística que tem um irmão que conta que chegou visitando a casa dele e eles estavam lendo um capítulo em Gênesis que era genealogia. E nasceu fulano, gerou ciclano e morreu. E aí ele pensou, logo agora que eles fizeram visita. E o convidado dele se converteu pensando que todos morreram ali. Todos que morreram. Então, às vezes nós achamos que existe passagens que mais poderosas que outras. Mas não. Qualquer versículo da palavra é poderoso para converter uma pessoa, ou para começar dali, nós chegarmos a anunciar ao Senhor Jesus, como aqui no nosso capítulo 8, que fala que começando dali, ele anunciou Jesus para aquele etíope ali. Provavelmente ele falou que ali era a profecia que anunciava o Senhor, mas que aquilo já tinha se cumprido. O Senhor já tinha se entregue como ovelha muda e então anunciou que o Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados, restou o terceiro dia, derramou seu sangue. O versículo 36 fala, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? O versículo 37, ele é omitido de algumas traduções. O 37.
E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós podemos observar que não foi imposto nada lá para as pessoas de Samaria se batizar. Se converteram, tanto que até o Simão se batizou. Então, se crê que esse versículo aqui foi introduzido posteriormente. Que ele não está nos melhores manuscritos de onde se traduziu. Então, a gente pularia para o 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Porque esse 37 está botando uma imposição para ser batizado. Se crê de todo o coração. Não tem como quem prega o evangelho saber se a conversão foi real ou não foi. Porque senão nós vamos estar condicionados a batizar só quem a gente acha que creu verdadeiramente. Ou Deus vai esperar e dar um testemunho? Não. Batiza. Como eles fizeram lá no início do nosso capítulo. No versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres. Eles não punham nenhuma restrição a quem queria se batizar. Está professando? Batiza. Se é real conversão, o Senhor conhece que são os seus. Isso é interessante nós abordar, porque hoje o sistema cria um monte de regras e tem que fazer um cursinho para se batizar, tem que fazer um estudo, tem que fazer catequese. Então, se cria obstáculos para o batizado. Professor, o nome do Senhor, batiza. Coloca ele dentro do reino dos céus. Leva o nome do Senhor Jesus. E foi o que Filipe fez no 38. Aí mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Ali encerrou o trabalho de Filipe. Versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou seu caminho. Não sabemos como é que foi esse arrebatamento aqui, mas fala que o Espírito arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Ninguém viu como foi isso. Eu estava lendo sobre o arrebatamento, e existem muitas má doutrinas sobre o arrebatamento, e confusão, se vai ser secreto, se não vai ser, se vai ser antes da tribulação, ou se vai ser depois, ou se vai ser no meio. Então, a palavra traz luz sobre isso. Ela é clara sobre isso. Nós aqui que criamos problemas em relação a isso. O arrebatamento vai ser secreto. E tem várias evidências nos evangelhos que sugerem isso. Por exemplo, quando o Senhor Jesus ressuscitou, muitos que já tinham morrido ressuscitaram nos seus túmulos. E só os discípulos viram. Quem não cria não viu. Então só os olhos daqueles que eram discípulos viram. O Senhor ressuscitado também, quem é que viu o Senhor ressuscitado? Só os discípulos viram o Senhor ressuscitado. Ninguém mais viu o Senhor ressuscitado. Então, para o homem, a incredulidade do homem nos leva a pensar como é que Deus vai levar os crentes daqui, os salvos, e ninguém vai ver isso. Então, isso é incredulidade humana. Mas, aqui, o Espírito arrebatou Filipe e levou para outro lugar e ninguém viu. A Filipe apareceu lá em Azoto e ninguém viu. Então, o arrebatamento da igreja ele vai ser secreto, vai ser contado uma mentira, vai ser juízo para os que não creram, não tiveram amor à verdade. Então, Deus enviará a operação do erro, vai ser contada uma mentira e todo mundo vai acreditar no que vai ser contado. E Filipe segue o trabalho dele, o trabalho do dom dele, o dom de evangelista. No 40. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Nós sabemos por Efésios capítulo 4 que o Senhor provê dons à igreja, apóstolos, evangelistas, pastores, doutores e mestres. O evangelista,
que é o caso de Filipe, ele vai na frente. Ele não depende de apóstolos, como ele depende de direção do Senhor. No nosso andar individual também, nós deveremos depender unicamente do Senhor. E muitas vezes, como a gente pode ver nesse capítulo aqui, a circunstância, ela pode nos botar em tropeço. A circunstância. Que foi o caso, o evangelho ter sido recebido em Samaria, um pensamento, nós poderíamos pensar aqui, talvez não, talvez o Senhor quisesse que eu ficasse aqui. Mas Filipe andou, e é muito claro que ele foi impulsionado. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe. No versículo 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te junto a esse carro. E agora, no versículo 39, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Então ele estava sendo direcionado pelo Senhor e pelo Espírito Santo. É o que todos nós devemos buscar. Uma comunhão particular com o nosso Senhor, em oração e direcionamento. Hoje, o Espírito Santo ele não age assim, que nem estava agindo aqui com o Filipe. Nem o anjo vai vir falar conosco para onde nós temos que ir ou não. Mas, com certeza, o Senhor não vai nos deixar também sem direção. O que é necessário, muitas vezes, é nós estarmos quietos, escutando a voz dele. O exercício de Elias que ele teve, caminhou 40 dias, enquanto ele tinha energia, para o lado errado. E quando ele parou na caverna, a voz do Senhor era mansa e suave. E a voz dizia: volta, Elias. Então, muitas vezes, numa energia, nós podemos caminhar para o lado errado. O princípio é estarmos quietos, aguardando a vontade do Senhor. Esse seria um princípio individual, né, para todos nós. Mas, então, eu estava citando os dons. Os dons, eles têm algumas características diferentes. Podemos abrir lá em Efésios 4 para ver a lista. Os dons que o Senhor Jesus proveu o corpo para a sua própria edificação. O 11. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Versículo 11. Ele mesmo deu uns. Então, o Senhor Jesus distribui dons aos homens, o corpo de Cristo, a sua igreja, pensando no corpo, aos salvos, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Apóstolos e profetas, nós sabemos que colocaram os fundamentos. E evangelistas, aqui nesse capítulo nós podemos ver um evangelista atuando. Ele vai levar o evangelho, as pessoas vão crendo e ele segue o seu trabalho, vai levar o evangelho. Ali quando os apóstolos vão lá, no versículo 14 e 15, eles não ficaram lá. Mas em outra passagem mais adiante nós vamos ver que Paulo e Barnabé, eles vão para uma cidade onde aconteceu algo semelhante e ficaram um tempo com os irmãos ensinando. Se aplicado aqui, lógico, ele era apóstolo e profeta, mas a gente pode dizer aplicado também sendo o doutor, ensinar os irmãos mais profundamente nas doutrinas, como que ia ser essa nova dispensação. Aqui a gente sabe que é o início da igreja, no nosso capítulo. O Espírito Santo ainda chamar Paulo mais adiante, no próximo capítulo. Estão sendo reveladas as coisas, mas nós podemos ver aqui claramente como que os dons são usados no corpo. O evangelista fazendo o seu trabalho, os mestres fazendo o seu trabalho. O Senhor vai levantar os pastores também para cuidar desses irmãos que estão chegando. Pensando um pouquinho nesse eunuco, ele voltou para sua terra. 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso,
continuou seu caminho. Ouviu o evangelho, agora ele já tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha o rolo de Isaías, ele escutou o evangelho, ele já tinha nova vida. Aqui não fala que o Espírito Santo caiu sobre ele. A gente já comentou sobre isso, que às vezes que o Espírito Santo caiu era coletivamente. Individualmente a pessoa recebe o Espírito Santo naturalmente, que nem esse eunuco aqui, foi batizado, recebeu o Espírito Santo e seguiu jubiloso o seu caminho. Feliz agora que encontrou o Senhor Jesus, né, conheceu essa pessoa. Ele estava buscando alguma coisa em Israel. Agora ele encontrou o seu Salvador. E volta para a sua terra de origem. Lá no versículo 27, ele era um homem que tinha alguma importância lá onde ele morava. Mordomo-mor de Candace, rainha dos Etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Então esse homem aqui, provavelmente ele tinha uma posição de destaque lá, junto a essa rainha aqui de Candace, e o testemunho dele ia ser, agora, ele ia ser mais um propagador da mensagem do Evangelho, que com certeza agora, essa alegria que está no coração dele, ele não vai conseguir conter. O caminho de volta, ele vai voltar pensando nessa pessoa, nesse Senhor que ele conheceu agora, o Salvador, e com certeza quando chegasse lá na sua terra natal, que é a África, ele ia seguir anunciando esse Salvador. Não temos mais notícia dele, mas historicamente nós sabemos que o cristianismo se propagou bastante na África no início, mas a gente pode, com certeza, o Senhor usou esse homem depois para testemunho, seguiu levando essa mensagem, né, para outros. Nós somos muito tendenciosos a nos apegar em quem nos prega o Evangelho. E aqui, de quem nós ouvimos o Evangelho, ou o lugar que nós ouvimos o Evangelho. Nós temos uma tendência muito forte de nos associarmos o lugar, a pessoa, a dar uma importância muito grande para essa pessoa. Lógico, a pessoa é importante, foi importante, mas nós temos que pensar que as pessoas que recebem dons, as pessoas que estão no ministério, como aqui no caso do Felipe, eles estão sendo vasos, eles estão sendo instrumentos na mão do Senhor. Então a gente deve julgar essa tendência que nós temos nos nossos corações. Devemos considerar os irmãos, nós devemos reconhecer nossos irmãos com muito cuidado, para não colocar tropeço nesses irmãos que levam o Evangelho, que trabalham mais efetivamente no ministério da palavra, porque como esse eunuco aqui, o Senhor foi suficiente para ele, seu jubiloso, e continuou o seu caminho, o Senhor, ele é suficiente para nós também. Lógico, a comunhão é necessária, é uma das 4 âncoras. Eu não estou falando especificamente disso. Eu estou querendo frisar mais a tendência que nós temos de atribuir glórias às pessoas, que são usadas como instrumentos por Deus. Então, muito cuidado. Devemos orar por esses irmãos principalmente por esses aqui que levam o Evangelho, ainda mais hoje, tão difícil, de conseguir falar do Senhor, falar o Evangelho claro. Devemos orar por esses irmãos, os irmãos também que tomam mais à frente o ministério, os irmãos que se envolvem localmente nas assembleias. É um trabalho precioso, devemos orar por esses irmãos. Nós sabemos que os nossos inimigos, o mundo, a carne, Satanás, ele quer trazer desonra ao nome do Senhor. Pensando aqui, um homem, Filipe, um só, andando na direção do Senhor, quão ele foi usado. Primeiro pregou Samaria, uma cidade toda creu. Então, se nós pensar no exército de um homem só, mas um soldado na mão do Senhor, a gente pode pensar, teve uma situação que ocorreu com o filho de Saul, Jonas. Estava ele e o seu pajem de armas, somente. E ele resolveu ir lá no acampamento do inimigo.
E aí ele convidou o que carregava as armas para ele, vamos lá. Aí esse outro rapaz encorajou, não, vamos. E só os dois foram lá e conseguiram uma batalha, uma vitória sobre o acampamento dos filisteus. Então, muitas vezes, incredulidade nossa, né? Porque nas mãos do Senhor, o Senhor usando os vasos que Ele chama, nós podemos ser produtivos quando nós nos deixamos o Senhor nos conduzir, nos mantemos buscando a comunhão. Eu estou falando isso, mas eu sei que não é fácil. É uma coisa que é difícil. Que o mundo nos impõe outro ritmo, a nossa carne ela é preguiçosa, ela é religiosa, ela não quer, né, se submeter ao Senhor. Mas aqui nós podemos ver que o Senhor usando um vaso, quão bênção pode trazer, né, para essa cidade que estava em trevas aqui, ouviu o Evangelho. Esse homem que veio de tão longe pôde ouvir o Evangelho. Né, e a gente pode também pensar no cuidado que Deus tendo com esse eunuco aqui. O Senhor estava vendo a diligência dele buscar, né? O homem saiu lá da África, em Israel, que era o centro de adoração. Então a gente pode ter certeza que todos os passos que nós damos, pensando no Senhor, pensando nas coisas que são de cima, Deus ele está atento para trazer provisão, para nos dar direção, para trazer os recursos que são necessários. A gente pode descansar nisso. A pessoa mais interessada na edificação do corpo é o Senhor Jesus, porque a igreja é dele. Nós somos dele, então é o corpo dele. Isso é um consolo para nós, porque em momento de fraqueza a gente pode ser desencorajado, a gente pode ser levado a pensar que não adianta. O simples fato de nós estarmos aqui hoje reunidos para fazer o que o Senhor nos pediu, né, já traz honra para Ele. Já é um testemunho para esse mundo que está em trevas. Precioso pensamento saber que o Senhor, Deus está atento aos nossos passos e o Senhor está pronto a fazer a provisão, a nos direcionar segundo a sua vontade, segundo o que Ele quer para a igreja, o que Ele quer para o seu corpo. O que nos falta, muitas vezes, é nós nos render à nossa vontade e deixar de ser guiados pelo Senhor. Às vezes nos falta um pouco disso, falo por mim mesmo, né? Porque a carne ela não quer. A nossa carne ela vai resistir. Porque a nossa carne ela quer fazer a vontade própria dela. Ela é inimiga de Deus. Nós sabemos que o Espírito milita contra a carne. Então temos que julgar isso e nos colocar na mão do Senhor para podermos ser usados como vasos nas mãos do Senhor, que nas mãos do Senhor sim nós podemos ser usados de uma forma que nem que um evangelista, né, trouxe bênção a tantas pessoas, como a gente pode ver nesse capítulo. Só voltando ali no versículo 37, a gente pode ver o caráter de pregação que era feito na época, né? Que, embora esse versículo coloque em condição ali, né? A segunda parte do versículo, na resposta que o etíope dá a Filipe, creio que Jesus é o Filho de Deus. A gente pode ver o caráter de pregação, o caráter de pregação do Evangelho. Perguntou sobre o que as Escrituras estavam falando, falava do Cristo. Consequentemente, Filipe falou Cristo e expôs a figura de Cristo como sendo Filho de Deus, né? Aí a gente consegue ver o caráter de pregação do Evangelho, que era Cristo é o Filho de Deus. Esse é o caráter de pregação do Evangelho, foi o que levou esse homem a crer, né? Também já nos deixa exemplo de pregação e de como evangelizar, né? Evangelizar falando Cristo é o Filho de Deus, que foi o que foi eficaz, né, para esse tipo. Mais à frente também, quando Paulo, né, Saulo, depois de Paulo, no próximo capítulo vai falar mais uma vez, né, no versículo 20 do capítulo 9, aqui já era outra pregação, né, e logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Então esse é o caráter de pregação que vinha sendo falado.
e nos instiga a falar do mesmo modo, né? Cristo é o Filho de Deus. Esse é o Evangelho puro, o Evangelho que surgiu com a Igreja. Vamos só passar aí em 1 João, primeira carta de João 4, versículo 15. A gente vê a importância de confessar ao Senhor, que aqui ele está falando, né? Versículo 15 da primeira carta de João: qualquer que confessar Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então é bem significativa aquela frase ali, dele confessando o Senhor como Filho de Deus, né? E isso se repete nas Escrituras por mais de uma vez. Confessar o Filho de Deus. Cristo é o Filho de Deus.